Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 310. A ação da maçonaria na queda do Império. No dia 7 de abril de 1831, o imperador abdicou e pegou um navio para Lisboa. Foi a senha para a imediata reorganização da maçonaria brasileira. A maçonaria proporcionou o palco e mobilizou os atores mais importantes para a independência do Brasil. 67 anos depois, lá estaria ela, de novo, dando um belo impulso para o fim do Império e o começo da República, regime sob o qual o Brasil vive até hoje. No meio do caminho, os maçons ainda arranjariam tempo para se envolver no processo que culminou com o fim da escravidão no país. Quando chegou ao fim 1822, a ano da independência, nada indicava que o futuro da ordem seria esse. Afinal, a maçonaria tinha sido proibida por determinação de seu próprio líder, ninguém menos que Dom Pedro I, imperador do Brasil. Mesmo nos momentos de maior mobilização, os maçons não agiram todos do mesmo lado. O processo que levou da declaração de independência à proclamação da República foi tão turbulento para os maçons quanto para a vida política do país. Em 1822, depois de romper com os homens que o ajudaram a chegar ao poder, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Dom Pedro I, proibiu a existência não só da Federação Maçônica como de todas as lojas. Algumas fecharam as portas da frente, mas continuaram a se encontrar em segredo. A mais famosa entre essas foi a 6 de março de 1817, em Recife, PE, que concentrou os líderes da Confederação do Equador, uma das muitas tentativas de romper com o governo localizado no Rio de Janeiro e fundar um novo país. O movimento irrompeu em Pernambuco, que solicitou a adesão das províncias vizinhas por meio da mensagem de 2 de julho assinada por Manuel de Carvalho Paz de Andrade, maçom e presidente da Junta de Governo. Escrevem José Castellani e William Almeida de Carvalho no livro História do Grande Oriente do Brasil, editora Madras. Outro líder do Levante era o famoso Frei Caneca, homem tão carismático e respeitado que, com a derrota, foi condenado à morte, mas nenhum militar teve coragem de disparar contra ele. Diante de um pelotão de fuzilamento paralisado, o jeito foi enforcá-lo. Mesmo assim, a loja continuou atuante. O regresso. Em 1829, os maçons remanescentes começaram a se reorganizar secretamente em torno do líder Gonçalves Ledo. Naquele ano, surgiram no Rio de Janeiro 3 lojas: Educação e Moral, Amor da Ordem e uma nova versão da Comércio e Artes, aquela mesma, cuja atuação havia sido tão importante no movimento de independência. O país parecia unido, finalmente. Mas começava a ficar claro que Dom Pedro I não duraria muito mais tempo no trono. Além dos desentendimentos internos com a base política do Império, ele olhava com preocupação para os rumos que Portugal tomava. No dia 7 de abril de 1831, o imperador abdicou e pegou um navio para Lisboa. Foi a senha para a imediata reorganização da maçonaria. A primeira reunião oficial dos maçons cariocas ocorreu já em outubro do mesmo ano. Era o recomeço do Grande Oriente do Brasil, a entidade a qual está subordinada, até hoje, a maior parte das lojas maçônicas brasileiras. Mas as coisas não seriam mais como antes. Em 1830, havia surgido o Grande Oriente Nacional Brasileiro, uma federação que também se dizia herdeira da geração heroica de 10 anos antes. Na medida que a década avançava, o país vivia uma grave crise de comando. Dom Pedro II ainda era uma criança, e havia quem defendesse o retorno de seu pai, a instalação de um governo de regentes ou a antecipação da maioridade do novo rei. Os maçons também estavam divididos. E pior, completamente desorganizados. Mas alguns personagens tiveram destacada atuação individual. Um deles foi o jornalista Evaristo Ferreira da Veiga, importante porta-voz do movimento moderado, que não queria a volta de Pedro I e deixava isso muito claro em seu jornal, o Aurora Fluminense. Quando Dom Pedro I morreu e levou a polêmica para o túmulo, em 1834, o foco da questão foi alterado. Agora era preciso brigar pela antecipação da maioridade de Pedro II. A vitória dos defensores dessa medida foi alcançada, em grande parte, graças aos esforços do senador cearense e maçom José Martiniano Pereira de Alencar, cujo filho, José de Alencar, seria um dos mais importantes escritores brasileiros do século XIX. A maçonaria atuava em várias frentes, e muitos irmãos se viram em lados opostos. Enquanto o governo federal,
com apoio de parte da maçonaria, lutava contra uma nova leva de movimentos separatistas. Os maçons gaúchos Bento Gonçalves e Davi Canabarro lideravam a Revolução Farroupilha. Já os baianos tomavam temporariamente o poder com Francisco Sabino Vieira à frente e maçons na retaguarda. Por outro lado, muitas das rebeliões da época, incluindo a Farroupilha, eram reprimidas com sucesso pelo futuro Duque de Caxias, também maçom, e diretor do Supremo Conselho de um dos grandes Orientes Paralelos, que se multiplicaram no século XIX. Caxias também combateria o maçom e padre Diogo Antônio Feijó, ex-regente de Dom Pedro II, que liderou uma rebelião em São Paulo em 1842. Nova geração. Com a consolidação do poder de Dom Pedro II, os maçons se espalharam pelos dois lados do espectro político da época, liberais e conservadores. Muitos dos homens que hoje são nomes de ruas em todo o país participaram de algum dos braços da ordem: Marquês de Sapucaí, Marquês do Paraná, Visconde do Uruguai, Barão de Cairu, Barão do Rio Branco, Barão de Jaceguai, Visconde de Itaboraí, Visconde de Albuquerque, Marquês de São Vicente. A lista quase não tem fim. A partir da década de 1860, um ideal iria mobilizar uma porção considerável de maçons: o fim do regime escravista no Brasil. A proibição do tráfico negreiro já havia sido assinada por um maçom em 1850, mas foi só 15 anos depois que a causa ganhou um bom volume de defensores fervorosos. Não se tratava apenas de libertar os escravos. Essa iniciativa estava intimamente relacionada a uma mudança no próprio sistema de governo. Àquela altura dos acontecimentos, em 1867, muitas lojas já se encontravam em plena efervescência abolicionista, além de republicana, já que, na realidade, a campanha da abolição ocorreu, nos meios maçônicos, com a campanha republicana, sendo ambas baseadas na radicalização de posições assumidas por uma ala jovem da maçonaria brasileira. Escrevem os historiadores Castellani e Carvalho. Essa nova geração de jovens irmãos incluía nomes influentes, mas sem títulos de nobreza. Dois deles, Joaquim Saldanha Marinho e Quintino Bocaiúva, lançariam já em 1870 um primeiro manifesto republicano. Na data do documento, 3 de dezembro, era oficialmente fundado o Partido Republicano. Em abril de 1873, a maçonaria organizaria a Convenção de Itu, com 78 partidários da República debatendo o futuro do país sob a presidência do maçom João Tibiriçá Piratininga. Um ano antes, o padre maçom José Luiz de Almeida Martins havia se desentendido com o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda. Almeida defendeu a maçonaria e a causa abolicionista em público, enquanto o bispo exigiu, sem sucesso, seu afastamento da ordem. A mobilização serviu para reforçar a coesão interna. Em 1882, pela primeira vez em 60 anos, a maçonaria estava novamente agrupada sob o chapéu de um único Grande Oriente, apesar de seu grão-mestre, Luiz Antônio Vieira da Silva, mais conhecido como Visconde Vieira da Silva, ser leal a Dom Pedro II. Nessa época, Bocaiúva coordenava as atividades do jornal A República e organizava reuniões fechadas para preparar a derrubada do Império. Os preparativos se adiantaram quando o parlamento entrou em uma nova crise. No dia 10 de novembro de 1889, 7 dias depois da morte do grão-mestre, o homem que seria considerado o pai da República, o maçom Benjamin Constant, abrigaria em sua casa a reunião que decidiu pelo fim do Império. Estavam presentes Campos Salles, Prudente de Moraes, Silva Jardim, Rangel Pestana, Francisco Glicério, Ubaldino do Amaral, Aristides Lobo e Bernardino de Campos. Com o apoio de um militar respeitado, o também maçom Deodoro da Fonseca, esses homens dariam um golpe final no regime que haviam ajudado a instalar. Fonte: Aventura na História. Edição: Luiz Sérgio Castro. Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.